Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo review e é desse livro aqui. Ele está de volta, do alemão Timur Vermes, da editora Intrínseca. Antes de tudo, essa capa, ela diz alguma coisa já pra gente, né? E mesmo se eu não tivesse nem lido a sinopse nem nada, eu já me sentiria muito atraída por essa capa, como vocês podem ver. E a história é a seguinte: do nada, Hitler acorda num terreno baldio em plena Berlim, no ano de 2011. Então, assim, ele acorda todo sujo, com o uniforme dele, sem ter noção alguma do que acontece, sem ter noção da data. E ele não tem noção, assim, nem de que ele morreu, né, entre aspas, porque ele acorda vivo e, enfim, né. E ele não sabe exatamente como que terminou a Segunda Guerra, nem nada, assim, do que tá acontecendo, né. Como eu disse, ele não tem noção nem da data que ele acorda e nem do que ele tá fazendo naquele terreno baldio. Então, assim, ele vai parar, né, no primeiro momento numa banca de jornal, né, e tem o senhor que trabalha na banca e ajuda ele, então ele passa a dormir na banca, e aí vendo os jornais ele descobre que ele tá no ano de 2011, ele não tem a mínima noção de como isso aconteceu, e é muito engraçado, assim, que ele meio que descobre, assim, né, a atualidade, né, as tecnologias e tudo mais. Ele tem toda aquela mentalidade, assim, da época, né, em que ele era vivo, mas ele caiu, assim, de paraquedas no mundo atual, no mundo contemporâneo. Ele, de repente, fica famoso, né, ele vira um sucesso, porque, assim, no primeiro momento, todo mundo reconhece a figura do Hitler, mas óbvio que não sabe que ele é o Hitler de verdade. Então, todo mundo toma ele como um humorista, né, um comediante, um ator muito bom, que nunca sai do personagem, ou seja, todo mundo acha que ele usa aquele tal método, né, muito famoso entre os atores norte-americanos, de nunca sair do personagem, né, de ficar 24 horas por dia com os mesmos discursos, com a mesma maneira de falar, com o mesmo pensamento. E por ser considerado um ator, um humorista, ele conhece produtores de TV que acabam levando ele para televisão e ele acaba meio que fazendo muito sucesso na Alemanha, viralizando no YouTube, sem ter a mínima noção do que está acontecendo, né? Então, basicamente, essa é a história. Então, o que eu achei do livro, assim, antes mesmo de chegar até a metade da leitura, enfim, assim, só pela sinopse, eu achei a ideia bastante original. Eu nunca tinha lido, assim, nada parecido mesmo. E o interessante é que, assim, ele é todo narrado em primeira pessoa, então é o próprio Hitler que narra. E nós, como leitores, nós somos os únicos, além do próprio narrador, a saber, de fato, que ele é o Hitler, né, o próprio Hitler, porque todo o resto, assim, dos personagens, enfim, das pessoas que ele cruza no livro, não tem a mínima noção, todo mundo acha que ele é um ator. Então, e o próprio discurso, assim, do narrador é muito, assim, digamos, fiel, né, entre aspas, ao Hitler mesmo, real, personalidade, e a maneira como ele narra o livro é como se, de fato, ele fosse algum ser muito superior que tivesse sido escolhido para reconquistar a Alemanha, para salvar a Alemanha, enfim, como um ser muito superior, né? Então, esse Hitler, de repente, acordou na Alemanha atual e o que ele quer? Ele quer reconstruir o Reich, ele quer reconquistar a Alemanha, reconquistar, sei lá, a Europa. E ele fala muito, né, numa superioridade germânica e tudo muito humor negro, né? Assim, é importante ressaltar que esse livro, ele é um livro de humor, assim, né? É muito, tudo muito engraçado, mas é um humor muito peculiar, é um humor negro, pode ser que nem todo mundo goste, e ele é um humor negro, assim, mas bem apuradinho, assim, bem refinado, sabe? Então, assim, durante toda a trama, ele faz, né, o próprio narrador, assim, faz paralelos, né, com a sociedade contemporânea, com a Alemanha e, assim, o mundo, de certa forma, né, atual, visto pelos olhos de um homem que tá com a mentalidade lá nos anos 40, né, e outra, não é qualquer homem, é o Hitler. Então, assim, só isso já dá para ter uma noção, se é que isso é possível, né, do que espera você, se você ler esse livro. Assim, é genial, eu diria, sabe, é muito engraçado. E, assim, explicando um pouquinho para vocês, assim, do humor do livro, porque, assim, a principal fonte de humor, digamos assim, daqui
é o humor negro, como eu falei, e são nas situações, porque toda a trama é um grande mal-entendido, né? Então fica sempre nesse... por exemplo, Hitler, ele é real, ele sabe que ele é o verdadeiro Hitler, a gente sabe, como leitor, mas ninguém mais sabe. Então ele consegue chegar à televisão, consegue fazer sucesso, viralizar no YouTube com os discursos dele, né, nazistas, enfim, criticando muito a democracia, criticando o sistema político atual, criticando uma série de coisas, e todo mundo toma isso como humor. Então o livro todo é uma série de mal-entendidos entre os produtores de TV. Inclusive é muito engraçado que os próprios produtores de TV falam para ele que os judeus não são tema de piada. Então é um assunto um pouquinho mais polêmico que ele não deve, enfim, ficar cutucando. E o próprio Hitler, ele concorda com isso, mas obviamente não pelas mesmas razões. Mas ele mesmo fala, sim, com certeza, né? O tema judeus não é uma piada. Só que para ele é tudo muito óbvio, porque para ele o tema judeus não é uma piada, porque para ele isso dispensa explicações, né? Ele tem uma opinião a respeito dos estrangeiros de uma forma geral, dos judeus, e para ele aquilo é fato e ponto, ou seja, não tem que ficar discutindo, não é brincadeira, né? O negócio é sério. E não é isso o que os produtores de TV querem dizer, né? Então é tudo muito assim, nessa linha mesmo, de mal entendido, né? E o grande ponto do livro é como que o Hitler, né, essa personalidade, né, do passado e tal, que fez tantas coisas horríveis, como ele alcança a popularidade. Então, ou seja, ele começa assim com um sketch pequenininho num programa humorístico alemão, que tem por característica piadas cujo alvo são os estrangeiros, né? Então ele entra num sketch nesse programa e ele acaba bombando, né? Só que assim, o engraçado é que pra ele, pro Hitler, o que ele tá fazendo não é um show de humor. O que ele tá fazendo, na cabeça dele, é uma campanha política. Então aí que tá toda a fonte, assim, na verdade, de mal entendidos, né? Porque pra ele o que ele tá fazendo é política, é discurso político, com aquela seriedade, e quanto mais sério, mais o povo acha graça, mais o povo entra na brincadeira, na questão do humor mesmo, né, de saber, de achar que ele é um ator que está fazendo humor na televisão. Então, assim, Ele Está de Volta, na verdade, é uma grande sátira, né, uma sátira, assim, com a figura do Hitler, e também, assim, com a nossa vida contemporânea, né, com essa questão de, sei lá, dessa meio que obsessão pela mídia, por estar na mídia, porque o Hitler, ele, mesmo com todas as coisas que ele fez no passado e a Alemanha sabendo, de repente aparece alguém que fala igualzinho ele, que se comporta igualzinho ele, tem os mesmos discursos e ganha popularidade, assim, imensa, tem os holofotes todos para si. E além, assim, desse tanto de mal-entendidos, né, outra parte interessante em relação ao humor nesse livro é que o narrador, né, o Hitler, ele meio que expressa as opiniões dele a respeito de um monte de coisas que ele vê no mundo contemporâneo, na Alemanha contemporânea. Então, sei lá, desde notícias até, sei lá, até o humor. Tem, inclusive, uma passagem aqui que ele fala das raças de cachorro, é muito engraçado, né? Quais são os cachorros mais alemães, né? Mais germânicos. E ele faz comparação o tempo inteiro, assim, do que ele conhecia lá naquela época que ele viveu e do que ele tá vendo hoje. Então, desde os escritórios, que ele fica comparando, assim, os prédios modernos, os escritórios modernos com fábrica mesmo, né? Com linha de montagem ou até com campo de concentração. E uma coisa engraçada também é quando ele descobre o computador e ele descobre a internet, que ele chama de interrede. E, inclusive, ele também descobre a Wikipedia e ele meio que fala, assim, da Wikipedia. Para ele, a Wikipedia é um grande exemplo, assim, de altruísmo mesmo, assim, das pessoas, de nossa, as pessoas contribuem para o conhecimento das outras. Então, para ele, aquilo tudo é o máximo. E todas as boas coisas que ele vê, as boas ideias, ele assim, já meio que dá um jeito de relacionar elas com o povo germânico. Então, essas ideias certamente vieram de uma mente germânica, blá blá blá. E ele também fala muito, assim, do YouTube, né? E para ele, assim, é um lugar onde as pessoas podem colocar qualquer tipo de informação, né? Veicular informações
sem receber ordens da imprensa judaica. Então, assim, é uma coisa muito engraçada, né? A maneira como ele interpreta as coisas, assim, do nosso dia a dia. Inclusive, isso leva meio que a gente, como leitor, a ler aquilo e pensar, nossa, mas é porque a gente tá acostumado, né? Mas se a gente meio que caísse também de paraquedas no mundo de hoje e visse as coisas do jeito que elas são, muitas coisas pareceriam sem sentido para nós. Então, assim, é muito engraçado ver essa visão. Ele tá fazendo muito sucesso, esse livro, na verdade, vendeu muito logo desde que foi lançado. E isso também, por si só, já é um fator interessante, sabe? E por ser também uma personalidade tão controversa, tão polêmica. E eu acho também que é um livro interessante para quem curte história, para quem tem interesse nesses assuntos de Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Não que o livro chegue a abordar exatamente isso, mas como ele tira sarro, assim, né, faz aquela sátira de várias personalidades, situações assim que aconteceram naquela época, então quem tá mais por dentro, quem gosta do tema, vai reconhecer algumas coisas e vai achar mais engraçado, com certeza. Então, assim, uma coisa que eu acho importante também de falar pra vocês é que a trama do Ele Está de Volta não é, assim, aquela trama cheia de reviravoltas, sabe? Com aquela estrutura que a gente já conhece, de que tem um clímax e depois, né, tudo muda, enfim. Ela segue um ritmo e esse ritmo é constante. O foco aqui são mesmo as situações de mal-entendido, na verdade todo, né, um grande mal-entendido que envolve a figura do Hitler e todos os outros personagens com quem ele tem contato e todo mundo atual que ele está descobrindo. O desfecho dele, assim, é aberto, um final aberto, é um final que faz a gente pensar um pouco no porquê, né, de todo esse rebuliço, de toda essa tensão que o Hitler consegue de novo na Alemanha, né, seja por motivos, assim, quaisquer, enfim, por motivos diversos. Ele consegue, assim, uma grande popularidade, tem toda a atenção voltada para si, seja ela positiva ou negativa, mas enfim, estão falando dele. E por que isso, né? E o que ele pode chegar a alcançar com isso, né? Que começa como uma grande brincadeira e a gente fica perguntando, mas onde é que isso vai parar? É um livro que eu recomendo bastante mesmo, eu achei hilário e vale muito a pena porque tem, quando ele fala assim dessas críticas à modernidade, etc., a democracia, isso faz a gente de certa forma pensar um pouco, sabe? Então eu diria assim que foi uma grande surpresa esse livro, digamos assim, eu gostei muito dessa leitura e eu recomendo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo review. E dividam comigo as opiniões de vocês, né? O que vocês acharam da proposta desse livro, se vocês já leram Ele Está de Volta. E a outra coisa, não sei se vocês sabem, mas vai virar filme, inclusive tá em fase de gravação. Eu acho que eu postei uma notícia dessas na fanpage do blog. E então, assim, eu mal posso esperar pra ver isso aqui no cinema, que eu acho que vai ser genial. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês também aqui, eu vou deixar o link, é de um book trailer. Na verdade, esse book trailer é português, porque em Portugal esse livro foi lançado pela editora Lua de Papel, e eles fizeram um book trailer muito engraçado, brincando assim com o bigodinho assim da capa, né, do personagem. Então eu vou deixar o link aqui, assistam, porque é muito bom. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais! Like this troll, treasures untold, how many wonders can one cavern hold? Looking around here you think, sure, she has got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty, I've got who's its and what's its galore. You want a thing in my box? I've got 20, but who cares, no big deal, I want more.